Olá, meu nome é Thiago Guazelli, seja bem-vindo ao Estereoscopia BR. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre os meios de distensão. No primeiro vídeo, a gente comentou sobre os meios de distensões líquidos e gasosos. Qual que foi a nossa conclusão? Os meios de distensão gasosos não são mais utilizados nem no ambiente ambulatorial e nem no ambiente cirúrgico. Então, se por acaso você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho, pega o link aqui embaixo e assiste direitinho o primeiro vídeo. No segundo, a gente acabou falando sobre o ambiente ambulatorial e a gente aproveitou para falar também do uso da energia. Então, a base do vídeo de hoje, na questão cirúrgica, foi já abordado no nosso segundo vídeo. Então, se você tiver dúvidas sobre qual é o melhor soro para distensão, com energia bipolar, monopolar, tesoura, só para sua diagnóstica, assiste o vídeo que vai estar tudo explicadinho lá. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, manda uma sugestão, que eu vou dar uma mão aí e vou responder à medida do possível. O nosso terceiro vídeo, eu acho que ainda vai sobrar tempo para o quarto, tá? Talvez seja o mais importante dessa série e talvez seja um dos vídeos mais importantes, eu acho que é o assunto mais importante a ser tratado da estereoscopia. É um quesito que as pessoas acabam não dando tanta importância, elas não sabem ou não têm interesse em ir atrás para saber qual é a pressão adequada para utilizar na estereoscopia cirúrgica, no ambiente cirúrgico. E por que esse tema é tão importante? Porque ele pode causar uma das piores complicações da esteroscopia, tá? Que complicação importante são poucas, e essa complicação pode causar danos permanentes e pode até levar à morte. Então, a gente não respeitar a pressão, o resultado pode ser muito complicado. Enquanto que na esteroscopia ambulatorial, com a paciente sem sedação, com a paciente não anestesiada, a distensão vai acabar dando um incômodo, vai dar dor na paciente, a gente tem o limiar dela, né, desse incômodo para evitar o caso do overload. Na esteroscopia cirúrgica, ela vai estar anestesiada, ela não vai sentir o incômodo da distensão, então a gente pode utilizar a pressão infinita, né, o céu é o limite. Não podemos, porque o problema da pressão não é apenas a distensão uterina. O problema da pressão é a gente empurrar esse soro com tanta força que ele fica maior do que a pressão da paciente e a gente está jogando esse líquido para dentro da circulação dela. Então ele vai passar através dos vasos uterinos ou dos vasos que a gente abriu no miométrio e a gente vai estar jogando o nosso soro de distensão para o sistema circulatório dela. E isso vai poder causar complicações pulmonares, cardíacas, circulatórias e cerebrais. O que é pressão? É uma força em que a gente empurra, infunde alguma coisa, no caso vai ser o soro. A gente vai ter duas forças, uma oposta à outra quando tiver um vaso aberto, por exemplo. Então a gente vai ter a força da parte circulatória da paciente, em que a pressão vai estar exercida pelo controle do anestesista, que é a pressão arterial da paciente, e em contrapartida vai ter a pressão exercida pelo nosso meio de distensão. Então se a gente tem um vaso aberto, pressão do sangue e a pressão do soro, se por acaso a nossa pressão for acima do que a pressão arterial da paciente, a gente vai conseguir jogar o nosso soro para dentro do vaso e vai conseguir infundir o soro para dentro da paciente, causando edema, causando as complicações cerebrais, pulmonares, circulatórias. Então, essa é a importância da gente saber o quanto que a gente pode usar de pressão, ter um controle da pressão e o jeito que as formas que a gente vai controlar essa pressão, eu vou falar um pouquinho no quarto vídeo explicando, que são os meios que a gente pode usar a gravidade, a gente pode usar o saco com pressão, como se fosse com esfigmo ou automático, ou ainda a gente pode utilizar o endomate, que é a forma mais segura e controlada de infundir o soro na esteroscopia. Existem alguns dados e informações que a gente tem que estar fixo na nossa cabeça e nós temos que respeitar essas informações. Então a primeira delas, quando você está com a paciente anestesiada, vai começar o procedimento, você vai ter que estar ligado em um monte de coisa. E uma informação importante é a pressão da paciente.
Então, se você não consegue visualizar essa pressão, você vai buscar essa informação com o seu anestesista e através da informação dele você vai calcular a pressão arterial média, que é a pressão arterial sistólica mais a diastólica dividido por 2. Vamos considerar uma paciente com 120 por 80, somando os dois vai dar uma pressão média de 100 milímetros de mercúrio. Então a gente vai evitar de passar os 100 milímetros de mercúrio. Então aquela nossa regrinha básica da esteroscopia ambulatorial de respeitar até os 75 milímetros de mercúrio, porque dá dor na distensão, passa pelas tubas para a cavidade pélvica da paciente, nesse caso a gente pode aumentar um pouquinho, porque essa paciente não vai ter uma dor na distensão. Porém, a gente vai ter que tentar respeitar a pressão arterial média da paciente para evitar que a força do nosso soro seja maior do que a força da pressão arterial e a gente jogue soro para a parte circulatória dessa paciente. Além da gente respeitar a pressão arterial média da paciente, a gente também tem que fazer um balanço hídrico importante. E o que é o balanço hídrico? É a gente calcular o quanto de soro a gente colocou, a gente saiu do nosso frasco, na verdade, e o quanto que esse soro foi recuperado. Por isso é importante a gente ter um cuidado com todo o soro que cai por baixo da paciente, a gente recolher, porque o soro que a gente não recolhe, na teoria, esse soro ficou dentro da nossa paciente. Então, se você quiser fazer um cálculo mais exato, qual que é o ideal? Comece o seu procedimento, faz uma sondagem de alívio nessa paciente e a partir daí a gente vai começar o procedimento e todo o soro que você for infundindo nela, você vai recolher. Seja o que sai do seu esteroscópio, seja o que cai pela vagina da paciente, isso pode ir para um saco coletor que cai em um frasco fracionado e a gente vai fazendo a conta. E se for um procedimento que você for utilizando um volume maior, é importante que a todo momento você veja o quanto entrou e o quanto saiu. E a conta de quanto que entrou menos o que saiu, essa diferença é o seu balanço hídrico. Você pode também, num caso que você tiver um pouco mais de cuidado, tiver que usar um pouco mais de soro, após a sondagem de alívio ou eliminar a urina inicial da paciente, você fazer o cálculo da diurese também tirando do volume infundido, porque o soro que você jogar para a parte circulatória da paciente, esse soro vai ser reabsorvido pelo rim e vai acabar eliminando em forma de urina. Então você pode calcular também com a urina como a tua saída do líquido. E agora a gente vai ter algumas outras regras básicas, alguns dados que são importantes você fixar. Então, primeira coisa, que soro que você utilizou? Está utilizando manitol, sorbitol e glicina? Vamos lembrar da aula passada que a gente já comentou, são meios que com um risco maior de complicação, principalmente em dano cerebral, quando infundido em grande quantidade na paciente. Então aí, se você for perguntar, você não usa o soro? Uso. A gente vai utilizar esses soros num pólipo, num procedimento que for um pouco mais tranquilo, que você sabe que é um procedimento rápido, utilizando menos do que 1000 ml não vai ter problema algum. E qual que é a recomendação então para esses soros? Não ultrapassar no balanço hídrico 1000 ml. Então, se por acaso você vai fazer um procedimento menor, um procedimento mais curto, não tem problema nenhum, a paciente estará super segura em fazer com a energia monopolar e esses meios sem eletrólitos. Se por acaso você optar pelo soro fisiológico, ele é mais seguro e ele te permite utilizar os 1000 ml com uma segurança muito maior. Então, por exemplo, vai pegar um procedimento um pouquinho maior, um procedimento que você vai abrir alguns vasos, como por exemplo, uma miomectomia, uma ablação endometrial, vale a pena utilizar o soro fisiológico. E quais são os dados? Até 1000 ml você vai ficar tranquilo. Deu 1000 ml, a sugestão é você ficar um pouco mais cauteloso no uso do seu soro. E você também fazer um balanço hídrico um pouco mais rigoroso. Então, deu 1000 de balanço, é hora de começar a pensar se vai ter a necessidade de um segundo tempo, o quanto que você prolongar esse teu procedimento vai ser benéfico para a paciente. É hora da gente pesar o risco e o benefício.
Então, depois do 1000 ml, você vai ficar um pouco mais cauteloso, vai fazer esse controle mais rígido, e se por acaso chegar a 2.500 ml, acabou, parou, já não é mais um pouquinho, já é para você ter pensado que era para ter feito. Então, a nossa recomendação é a seguinte: passou 1000 ml, controle rigoroso de balanço hídrico. Tá chegando nos 2000, hora de parar. Então, o que você vai fazer com os últimos 500 de balanço? É hora de cauterizar um vaso que estiver sangrando um pouco mais, é hora de dar aquela última olhada para não chegar nos 2.500 ml, que é o limiar máximo, tá? Então, chegou em 2,5, já é para ter parado, já é para ter acabado, encerrar e, se for necessário, fazer um procedimento depois de 30, 60, 90 dias, se for o caso. A gente, na grande maioria dos casos, a gente consegue fazer esse procedimento num outro tempo. Tá? Evita complicação, não arrisca a paciente, porque não tem nenhuma vantagem em a gente arriscar uma complicação séria num procedimento de baixíssimo risco, enquanto a gente pode fazer uma nova internação, um novo procedimento em outro tempo e oferecer um tratamento resolutivo mais seguro. Uma outra recomendação para quando a gente for utilizar mais soro, um procedimento mais longo, é usar raquianestesia e deixar a paciente pouco sedada, porque ela acordada a gente consegue perceber. Se por acaso estiver infundindo muito soro, ela às vezes pode ter um pouco de confusão, se tiver edema, por exemplo, cerebral. Se por acaso estiver tendo acometimento pulmonar, ela vai ter às vezes tosse, e esses detalhes a gente consegue perceber muito mais rápido a intoxicação, e a gente já para o procedimento, evitando uma complicação mais grave. Então, por exemplo, todos os procedimentos um pouco mais longos, eu não tenho nem discussão. É anestesia RAC e com pouca ou nenhuma sedação para paciente. Vou terminar o vídeo passando algumas recomendações da AGL. Então, a primeira delas é o seguinte: a pressão intrauterina é a menor possível. Então, a gente recomenda a pressão sempre abaixo da pressão arterial média. Ah, mas eu posso usar só um pouquinho, eu tenho um pólipo no corno, eu quero que distenda um pouco melhor? Não tem problema nenhum você ficar durante 1 minuto, 2 minutos com uma pressão a 120, 140 milímetros de mercúrio. Apesar que isso dificilmente vai distender muito mais a cavidade do que o normal. Tá? Às vezes com 80, 90 já é o suficiente, mas tudo bem. É um útero maior, um útero com adenomiose mais molenga, você precisa distender um pouco melhor, faz isso por pouco tempo e controlando rigorosamente o seu balanço hídrico, dá para fazer. O que não é recomendado é você fazer um procedimento inteiro com a pressão acima da pressão arterial média da paciente, botar 200, 300 milímetros de mercúrio nessa pressão, porque isso aumenta e muito o risco dessa paciente ter uma complicação importante. A outra recomendação da AGL é evitar os soros hipotônicos quando tiver um procedimento maior. Por quê? Porque a complicação neurológica dele é mais grave. Se você utilizar mais soro, vai ter risco maior de causar uma intoxicação nessa paciente. Então, se o procedimento for mais longo, dê preferência ao soro fisiológico. Não é porque o soro fisiológico é mais seguro e as complicações são menores que ele não tem complicação. Existem complicações com o soro fisiológico, por isso, mesmo fazendo com ele, você tem que tomar cuidado com a pressão que você está infundindo, e o controle do balanço hídrico tem que ser rigoroso, principalmente nos casos que abrir vasos maiores, como miomas ou ablação endometrial, e nos casos que você utilizar uma grande quantidade de soro nessa paciente. A questão da pressão não é um bicho de 7 cabeças, não é um assunto que a gente tem que ser mega experiente, a gente tem que ser cuidadoso, tem que ser cauteloso. Então esse vídeo eu acho que é legal não só para o médico, que a gente tem que saber, tá? A gente tem que saber tudo da esteroscopia, desde como posiciona a paciente, que energia, que soro, como que corta, como que faz antes, depois. Mas é importante também para a equipe de enfermagem poder posicionar quando o colega tiver alguma dúvida. É importante para as equipes de sala
auxiliares de enfermagem, quem cuida do material, para poder também acertar. Às vezes, num caso de descuido nosso, eles podem falar: olha, doutor, a pressão acabou, está configurada errada, está em 200, vamos baixar para 100, tudo bem? Tranquilo? São atitudes que, assim, que o grupo ciente, o grupo cuidadoso, o grupo conhecendo a técnica, vai aumentar a segurança e a resolutividade do procedimento. Eu acho o assunto da complicação overload um assunto super importante. Eu acho que isso merece uma sequência, na verdade, de vídeo, não só, porque a gente consegue fazer algumas medidas pré-operatórias, intraoperatórias e após se causar a complicação, para melhorar o quadro clínico dessa paciente. Então, acho que isso merece um vídeo. Se por acaso quiserem saber alguma coisa a mais da questão de pressão, deixa o seu comentário aqui embaixo, acho que ajuda também. E o quarto vídeo, acho que vai ser o último, a não ser que alguém dê alguma ideia para mim aí de fazer alguma coisa a mais, é comentar de como que a gente posiciona os manguitos para a bolsa de pressão, como que a gente posiciona e utiliza o endomate, como que utiliza a altura. São alguns dados, alguns comentários curtos e pequenos que vão facilitar a sua vida e às vezes passar algum toque, algum pulo do gato que você às vezes não sabia. Então, obrigado para quem ficou até o final aqui do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de dar aquela curtida e desejo para todo mundo um bom final de semana. Até a próxima.